Olá, estamos numa série de vídeos sobre o perfeccionismo. Nós já vimos que perfeccionismo é um traço de personalidade, mas você sabe como esse traço surge? Se esse é um assunto que te interessa, fica comigo aqui até o final. Só vem! Bom, no vídeo anterior a gente conversou bastante sobre perfeccionismo normal, que é aquele saudável, positivo, e também sobre o perfeccionismo disfuncional, que pode ser chamado de neurótico. Se você não assistiu, vai assistir, porque o bate-papo foi muito bacana e complementa o que eu vou trazer para você aqui hoje. Mas se o perfeccionismo é um traço de personalidade, como é que ele surge? Eu já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões que a função dos pais, que são os educadores parentais dos seus filhos, é garantir o quê? A construção da real personalidade desta criança. E o perfeccionismo é um traço dessa personalidade que foi criado. Agora, diversos estudos já relataram que a natureza das relações pais e filhos, no que se refere ao vínculo, está diretamente ligado ao reforço desse traço perfeccionista. Olha que interessante. A atenção desses especialistas foi voltada especialmente para o vínculo seguro e para o vínculo problemático. Então vamos lá diferenciar um do outro. O vínculo seguro surge quando os pais, que são emocionalmente acessíveis, eles fornecem esse vínculo e essa segurança aos filhos. Então dá para a criança a sensação de apoio, de conforto, de previsibilidade, de encorajamento diante dos novos desafios. Já o vínculo inseguro vem de relações entre pais e filhos imprevisíveis, pais severos, autoritários e famílias instáveis. A ideia de ser perfeito, ela é influenciada por essas experiências precoces vivenciadas no nosso próprio ambiente familiar. Por exemplo, uma vinculação que é feita insegura em relação à mãe ou pai pode causar dúvidas na criança sobre as próprias ações, preocupação em cometer erros, expectativas, atender às expectativas dos parentes e muitas críticas. Então, pais que foram controladores, severos, críticos, exigentes, que estabelecem padrões muito elevados para os seus filhos, eles podem causar esse perfeccionismo neurótico. E aí, é muito interessante tudo isso, a gente entender um pouco sobre... Eu vou contar para vocês uma parte da minha vida que vai elucidar esse conceito que eu trouxe para você. Na minha infância, em algum momento dela, eu ouvi, e aí quando eu digo eu ouvi é porque depois eu descobri que na verdade eu ouvi errado, mas é muito interessante isso porque não é tanto o que aconteceu, mas é como a gente percebeu aquilo que aconteceu. Então na minha infância eu julguei ter escutado da minha mãe que meu pai não queria ter filha menina, que meu pai só queria ter filho menino. E eu tenho 2 irmãos homens, eu sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho e tenho um irmão mais novo. Então eu fiquei achatadinha ali no meio e pensando na minha cabeça de criança que eu sou a única filha menina, meu pai não queria ter filhas meninas e não posso dar trabalho. E eu comecei a adotar um padrão de perfeccionismo. Eu preciso ser perfeita. Por quê? Porque se eu for perfeita, o meu pai vai me amar. E ele vai me amar só se eu não der muito trabalho. E aí eu fui adquirindo um alto grau de excelência. Eu só me via tirando 10 na escola. Quando eu tirava 9 era aquela coisa. Eu lembro que já assim, na faculdade, eu fui brigar com um professor porque eu tirei 9,5. E ele falou, Jaqueline, mas você tirou 9,5. Eu falei, mas eu quero o meu 10, porque você corrigiu a minha prova errada. E então assim, o meu alto nível de perfeccionismo estava intimamente ligado a uma experiência que eu tive na infância de achar que o meu valor estava em não dar trabalho, em fazer tudo perfeito, porque se eu não fosse perfeita, se eu desse algum tipo de trabalho, o meu pai não me amaria. E eu tô contando isso aqui muito abertamente para você, para que você também consiga avaliar quais foram os seus padrões dentro da infância, se teve algum padrão com algum, ou com a mãe, ou com o pai, ou até com os dois, ou alguma coisa que aconteceu, porque no meu caso, já adulta, ok? Então eu vim
vim com este padrão até a minha vida adulta e numa conversa com a minha mãe, expondo isso, porque eu nunca tive coragem de perguntar, de sequer perguntar, ela disse: não, filha, isso nunca aconteceu, seu pai sempre quis. E aí a gente conseguiu chegar numa conversa que minha mãe estava tendo, mas não era meu pai, era um amigo do meu pai que não queria, enfim, isso fica para um outro vídeo. Mas o fato é que o meu traço de personalidade perfeccionista veio de um entendimento de que o meu valor estava intimamente atrelado a isso, ok? Eu conheço várias pessoas que tiveram esse traço intimamente ligado à exigência de mãe e o pai, de nota muito alta, de que precisa tirar só 10, de que precisa ser perfeito em tudo, de que não pode errar e assim por diante. Então, traz na criança essa coisa de que eu preciso ser perfeito, eu não posso errar. Ou também, em lares muito instáveis, onde a criança, ela falou, bom, não é bom essa instabilidade, então eu preciso ter o controle. Se eu não tenho o controle do meu ambiente, eu vou para ter o controle da minha própria vida. Então eu assumo o controle e eu fico rígido. Eu quero que as coisas saiam exatamente daquela forma, por quê? Ao menor sinal de descontrole, eu perco o meu chão. E aquilo me remete à instabilidade que eu tinha na infância e que não era boa. Então, eu crio um traço de personalidade perfeccionista para encobrir uma instabilidade que eu senti também na minha infância, ok? A minha filha, ela era menorzinha, não é nem de agora essa história, mas eu lembro assim nitidamente, tinha uma escolinha, uma menina na escolinha dela, e lá ele tem as Olimpíadas de Matemática, por exemplo. Várias Olimpíadas, enfim, mas essa especificamente era a Olimpíada de Matemática. E quando chegaram as medalhas, a minha filha veio super feliz falar pra mim: mãe, a minha amiga recebeu a medalha das Olimpíadas. Eu perguntei: poxa, que legal, filha, mas ela veio tão feliz. Ela falou assim: ai, mãe, a gente estava rezando para que fosse ela. Eu tô falando, gente, de uma criança, sei lá, minha filha devia ter uns 6 anos na época, de criança de 6 anos. Eu falei: filha, por que você e seus amiguinhos estavam rezando para que fosse ela? E ela falou assim: porque assim, mamãe, a mãe dela ia amar ela, porque ela falou pra gente que se ela não ganhasse a medalha, a mãe dela não ia amar ela. E aí eu fui percebendo esse padrão, o padrão que de uma rigidez, né, de uma mãe que obviamente amava essa filha, mas a percepção da filha é que se ela não conquistasse coisas, ela ia perder o amor da mãe. É assim que se constrói esse traço de personalidade. E obviamente que todos os estudos, eles ainda são muito embrionários, né, acerca disso. Existem dentro das pesquisas também pessoas que tiveram vínculos afetivos seguros e ainda assim desenvolveram traços de perfeccionismos disfuncionais. Pode ser o seu caso, eu gostaria que você comentasse aqui se você vê que seus vínculos afetivos foram seguros ou não. Existem pessoas que os vínculos inseguros nem foram tanto com a família, mas pode ter sido com uma figura de autoridade como o professor, por exemplo, o educador. Ou seja, né, na escola era muito cobrado, na escola era chamado de burro ou de incompetente, porque antes isso era uma prática infelizmente muito comum, era repreendido pelo professor e aí acabou também desenvolvendo esse traço de personalidade. É isso por enquanto, então agora o seu trabalho é avaliar aí um pouco onde é que você acredita que o seu traço de perfeccionismo, obviamente que se você se considera perfeccionista, ele foi fundamentado. Comente aqui, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam entender que esse traço de personalidade ele tem uma origem. E por quê? Porque a partir dessa consciência é que a gente pode transpor o nosso perfeccionismo de um perfeccionismo neurótico disfuncional para um perfeccionismo normal, porque não é uma questão mais eu, Jaqueline, tenho um traço de personalidade perfeccionista e tenho que aprender a conviver com ele. E aí eu vou te contar no terceiro vídeo como é que eu fiz isso. Um beijo, curte se você gostou e até o próximo vídeo.